Já queria convidá-lo para abrir a Bíblia, Salmo 119. Salmo 119, o salmo que nós estamos meditando e trazendo nos estudos de quinta-feira. E nós já estamos aqui, já estamos avançando o nosso estudo. E hoje nós estamos em qual sessão? Já estamos na sessão 4, que fala sobre o Dalet, não é isso? 3, né? Dalet, 4 já. Então, eu queria que você abrisse no versículo, Salmo 119, versículo 25 a 32. Vamos ficar em pé mais uma vez, vamos fazer essa leitura? E aí nós vamos fazer o seguinte: toda vez que tiver a palavra caminho, você vai ler comigo o versículo, tá bom? Você consegue identificar rapidamente? Já identifica rapidamente se tem a palavra caminho no versículo, e aí você lê junto comigo. Salmo 119, versículos 25 a 32. Diz assim a palavra do Senhor: a minha alma está pegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Eu te expus os meus caminhos, e tu me valeste. Ensina-me os teus decretos. Faze-me atinar com o caminho dos teus preceitos, e meditarei nas tuas maravilhas. A minha alma de tristeza verte lágrimas. Fortalece-me segundo a tua palavra. Afasta de mim o caminho da falsidade e favorece-me com a tua lei. Escolhi o caminho da fidelidade e decidi-me pelos teus juízos. Aos teus testemunhos me apego. Não permitas, Senhor, seja eu envergonhado. Percorrerei o caminho dos teus mandamentos, quando me alegrares o coração. Louvado seja o Senhor. Feche teus olhos. Santo Deus, mais uma vez pedimos a tua bênção, a tua presença em nossas vidas. Pedimos que o Senhor abençoe teu servo, traga a tua palavra, traga a tua instrução, que traga, Senhor, aquela palavra que vai falar aos nossos corações através do teu Espírito Santo. E também abençoa cada coração, cada pessoa que está aqui, e que nós recebamos com alegria, com temor e com mudança de vida, e que essa palavra edifique o nosso coração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém. Podemos sentar, meus irmãos? Vivifica-me, esse é o título dessa sessão tão importante que nós vamos meditar hoje, não é? E vivifica-me é uma palavra-chave, uma palavra importante para a nossa vida. Me lembro que no ano de 2021 nós usamos esse como um tema da igreja, o avivamento da igreja, né? Então, avivar, ter vida, vivificar, trazer vida, ter vida, não é? Então, nós temos aqui um salmo que vai nos chamar, então, a termos uma vida, a sermos vivificados em nossa alma. Quão é importante isso? Quão é importante? No ano 2020 nós vivemos aquele período da pandemia e muita gente realmente adoeceu, porém muitos outros, talvez muito mais do que os que partiram por causa da Covid, tiveram problemas sérios da alma, doença da alma. Tem gente que até hoje foi afetada nesse sentido e não consegue mais ter uma vida tranquila, uma vida sem uma depressão, sem estar preocupado, não é? E essa é uma meditação que nós podemos tirar desse salmo, uma situação parecida aqui que o salmista coloca, não é? Veja que Davi, no caso aqui não é Davi, eu falei Davi porque estamos fazendo os tesouros de Davi, não é? Apesar que Spurgeon acha que é Davi, né? Mas outros não.
Então nós não temos aqui o autor né, oficial, vamos dizer assim, desse texto, mas sabemos que quem o inspirou foi Deus, veio do Senhor Deus, e ele trata de uma maneira maravilhosa esse salmo. Nós temos aqui um salmo com 22 seções, cada uma representa uma letra do alfabeto hebraico. Hoje nós estamos na letra Dalet, não é? E esse salmo fala muito sobre a palavra de Deus. Eu falei para você olhar os versículos que tinham caminho aí, você leu alguns versículos que tinham caminho, não é? Mas tinha outros sinônimos ali de palavra de Deus. Tem palavra, testemunho, juízos. A gente viu isso nesse salmo e tem nessa sessão, e tem outras palavras ao longo do salmo, ordenanças, preceitos, lei. Tudo isso se referindo à palavra de Deus. Quão importante é a palavra. Veja que esse salmo está no centro da Bíblia, não é? Assim como a palavra de Deus deve estar no centro do nosso coração. Do centro do nosso coração. Buscarmos essa palavra dia após dia, não é? Para sermos ali edificados pelo Senhor, edificados pelo nosso Deus. Foi o próprio Deus quem escreveu esse salmo maravilhoso, quem trouxe aos homens esse salmo maravilhoso e na nossa língua. Que bênção! Imagina se nós não tivéssemos a Bíblia na nossa língua. Como a gente ia fazer? Não é? Ia ter que estudar hebraico para a gente poder ler aqui. Sabe que tem ainda tem nações, ou vamos dizer tribos, que não têm a Bíblia na língua deles. Esse é um trabalho importante, onde os missionários levam e fazem tradução da palavra de Deus para a língua dessas tribos. Por que é importante, irmão? Porque é a palavra de Deus que realmente nos dá vida, que nos vivifica. E nós vemos isso aqui, nós vemos esse salmo aqui. Olha o que o salmista diz. Ele fala assim, o salmista diz que está prostrado no pó. Ele começa assim, ele fala: eu estou prostrado no pó. Que pó? O pó do chão, né? Pó do chão. Sou prostrado. Restaura minha vida com a tua palavra. Ele clama ao Senhor. Ele fala mais, ele fala: eu relatei os meus planos todos ao Senhor. Responde-me. O Senhor me responde. E o Senhor me ensina os teus decretos. Olha que bênção. Ele diz assim: ajuda-me a entender as tuas ordens, e eu meditarei em tuas maravilhas. É o Senhor que nos ajuda a entender, e que o ajudava a entender. Ele canta assim: minha alma chora de tristeza, fortalece-me com a tua palavra. Mesmo no choro da minha alma, na tristeza profunda, fortalece-me com a tua palavra. Afasta de mim o caminho da mentira e dá-me o privilégio de conhecer a verdade, ou seja, conhecer a tua lei. Escolhi o caminho da verdade, decidi viver de acordo com os teus estatutos. Parece que ele toma uma decisão depois que ele chega nesse ponto, né? E ele fala mais: apego-me a teus preceitos, Senhor, não permitas que eu seja envergonhado. Ele termina: eu buscarei a tua palavra, eu buscarei os teus testemunhos, pois tu é que me dás o entendimento e a sabedoria. Glória a Deus, salmo maravilhoso. Esse salmo, meus irmãos, está querendo nos dizer, e a proposição dele, essa sessão, Dalet, está nos dizendo que o caminho da palavra é que aviva a nossa alma. O caminho da palavra é que aviva a nossa alma. É Ele que aviva a nossa alma, não é? E que verdades nós podemos tirar sobre o sofrimento e a cura da alma? Que verdades nós podemos ver aqui nesse texto? Em primeiro lugar, que diante da tristeza da alma, o Filho de Deus ora ao Senhor. Diante da tristeza da alma, o salmista, ou o Filho de Deus, ora a Deus. Eleva o seu pedido a Deus. Versículo 25, leia comigo o versículo 25 na sua versão. Diz assim: a minha alma está pegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Então ele está dizendo que a alma dele estava pegada ao pó, estava ligada ao pó, derramada no pó. A gente sabe que é costume daquele povo lá no Oriente, a gente vê isso em alguns textos bíblicos, quando eles estão tristes, quando eles estão com uma situação angustiante, com uma depressão, não é? Eles
se prostram no pó. Às vezes jogam cinza na cabeça, às vezes se prostram no pó. Às vezes coloca a boca no pó, como uma forma de clamar a Deus, mas também uma forma de se humilhar e de entender que fui feito do pó e ao pó retornarei. É um momento singular. Eu não sei se você já teve esse momento na sua vida onde você ficou tão angustiado que você ajoelhou, se prostrou, pôs a boca no chão e falou: Deus meu, preciso de ti. O salmista então ele fala isso, que a alma dele estava nessa situação, né? Mas ele coloca no final: vivifica-me segundo a tua palavra. Então essa situação estava movendo ele a orar, estava movendo o salmista a buscar de Deus a solução, essa solução. Mesmo que o desânimo tomava conta dele, ele buscava uma solução, buscava aquele que pode resolver e orava ao Senhor, não é? Calvino diz que, assim, ele quer dizer que não tinha mais esperança da vida. E o que tivesse que acontecer, que acontecesse. Se fosse o túmulo, que fosse o túmulo. Essa expressão que Calvino usa aqui. Como ele estava angustiado e com a alma realmente em depressão. Alguns motivos para a sua tristeza podem ser percebidos pelo Salmo, não é? Tem alguns motivos: por viver num mundo hostil, por exemplo, pela luta pela sobrevivência, não é? Alguns motivos que no Salmo nós não conseguimos entender. E veja que ele repete essa tristeza no versículo 28. Leia comigo o versículo 28. Fala assim: a minha alma de tristeza verte lágrimas, fortalece-me segundo a tua palavra. Então ele usa aqui agora uma outra expressão: a minha alma verte lágrimas, né? Como se a alma fosse, se fosse possível, a alma encostar no pó, né? Ou ela ter lágrimas, né? A gente percebe que fisicamente isso não é possível. Contudo, ele usa essa, vamos dizer assim, essa analogia ou essa ilustração como uma forma de que a gente sinta um pouquinho mais do que a alma realmente dele estava sentindo. Então, verte lágrimas quer dizer, quando a gente está triste, a gente chora, não chora? A gente chora com os olhos mesmo, mas ele está falando: a minha alma, a minha própria alma está vertendo lágrimas, não é? Então, a gente percebe a tristeza e talvez a depressão do salmista neste momento, falando nessa sessão, né? Nessa sessão. E Calvino fala que o significado aqui a sua força foi derramada como água. Ele entende que o que ele quer dizer que com esse verte lágrimas é um pouco mais forte. É como se a força fosse derramada como água. Você já jogou uma água assim no chão, assim? A água vai... Você consegue segurar a água? Se você jogar água para o alto, ela parar, não é? Ela vai, escorre. E onde você joga, ela vai. Se estiver no pó mesmo, se estiver seco, ela vai para dentro da terra. Ou se for num lugar onde impermeável, ela vai entrando em todos os lugares possíveis, não é assim? Então, Calvino usa essa expressão, como se tivesse jogado a água, né? A alma tivesse jogada realmente. Então, isso tudo mostra que o salmista precisava de alguém para socorrê-lo, alguém para trazer vida. Esse sinônimo da alma triste, alma numa situação difícil, de angústia, é próximo da morte. Ele precisava o contrário, ele precisava de vida. Vivifica-me então, segundo a tua palavra. Ele fala assim com o Senhor: fortalece-me segundo a tua palavra. Então veja que, diante da tristeza, o salmista e o crente, ele busca, ele ora a Deus. Ele leva diante do Senhor. É um motivador para o crente buscar ao Senhor, não é? Veja que hoje a gente pode perceber que, assim, a depressão é uma das doenças mais comuns. Não sei se os irmãos percebem isso, não é? E por mais que os tratamentos científicos se multipliquem, mais a doença também se multiplica. Cada dia eles surgem com um nome diferente, não é? Agora é isso, agora é aquilo. São questões que estão ligadas à depressão da alma. A OMS diz que 450 milhões de pessoas são afetadas diariamente por transtornos mentais. Muita gente.
não é? E ela diz também que esse número está crescente. Ela prevê que em 2030 essa é a doença que mais vai afetar o mundo. A depressão, a doença da alma, né? Muitos precisam de tratamento de saúde quando acontece isso, realmente. Alguns precisam de um tratamento de saúde. Contudo, todos precisam de um tratamento espiritual. Alguns precisam de um tratamento físico. Todos precisam de um tratamento espiritual. Todos. Deus é que cura a alma. A solução do salmista aqui, ela continua disponível para os nossos dias. Para você que está aqui, para você que acompanha através da internet, para você que em algum momento passou assim, ou poderá passar no futuro, ou conhece alguém que passa, a solução continua disponível, joelho no chão, clamar ao Senhor. Foi isso que o salmista fez. Senhor, anime o seu povo. Anime, Senhor, anime o povo aqui do Cascata, anime o povo do Lindéia, anime o povo de Carmópolis, Deus. Clamemos ao Senhor, anime o ministério de louvor, anime a liderança, os presbíteros, os pastores, que o Senhor anime os diáconos, os presidentes de sociedades, todos os membros, que a igreja se levante, que a igreja passe a ser alegre. Senhor, oramos, clamamos ao Senhor. Assim devemos fazer, pedir a Deus para curar-nos, curar a nossa alma que está angustiada. Não é à toa, nós somos caídos, vivemos um mundo caído, mas o Senhor está transformando a nossa vida. Ele é a solução para a alma. Veja que Hebreus 4:12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Olha o poder da alma, da palavra de Deus, né? Talvez a gente pense, não tem solução para depressão, para doença da alma. A Bíblia está dizendo que tem. A palavra de Deus é poderosa para penetrar no mais profundo do nosso ser e nos transformar. Spurgeon diz que quando uma pessoa está deprimida de espírito, fraca e inclinada ao chão, o principal é aumentar a sua resistência e dar mais vida a ela. Então o seu espírito revive e o seu corpo fica ereto. E a palavra do Senhor é que traz isso. Essa cura vem do Senhor. Todo crente pode pedir a Deus esse bendito remédio. A cura da alma vem do Senhor. Segundo lugar, prosseguindo, em segundo lugar, segunda verdade que nós vemos é que o bem-estar da alma depende do caminho da palavra. Vamos dizer assim? O bem-estar da alma depende do caminho na palavra. Veja, versículos 26 e 27, leia comigo, diz assim: eu te expus os meus caminhos, e tu me valeste, ensina-me os teus decretos, faze-me atinar com o caminho dos teus preceitos, e meditarei nas tuas maravilhas. Agora leia comigo o versículo 29, diz assim: afasta de mim o caminho da falsidade, e favorece-me com a tua lei. Se você contar, você vai ver aí que por 5 vezes na sequência, do 26 até o 30, ele traz a palavra caminho, nesse sentido de que agora é a palavra, é o caminho. Quer dizer, a minha alma está apegada ao pó, eu estou em depressão, vivifica-me, Senhor. E ele já tem uma noção, já sabe, na verdade, qual é a resposta para aquela doença, para a depressão. É o caminho, é a palavra de Deus. Ele confessou ao Senhor os seus caminhos, ele diz assim, ele confessa ao Senhor os caminhos maus, os erros, e ele pede ao Senhor para atiná-lo. O que é atinar? Nesse sentido, opa, me levanta, me faz acordar, atina, rapaz. Não parece que a gente às vezes precisa ser atinado assim? A gente está dormindo na nossa vida, fazendo as coisas assim que o Senhor não quer. Alguém precisa, então,
Atina-te, rapaz. Atina. E ele fala, ó, afasta o caminho falso. Então, Deus, o caminho falso, me ajuda a sair do caminho falso. Eu quero o caminho verdadeiro, o caminho certo da tua palavra. Me afasta do caminho falso, né? E ele vai nesse sentido pedindo a Deus, e ele chega ao momento que ele tem essa condição e essa percepção de falar: eu quero seguir o caminho certo, eu quero decidir pelo meu Deus, esse é o caminho, não adianta buscar em outras veredas, o Senhor é o caminho, Ele vai mudar, vai me dar tranquilidade. Então, essa ênfase que ele coloca na solução, de andar no caminho, de buscar o caminho, de resolver o seu problema. Preste bem atenção, meus irmãos, o problema não é ser afetado pela depressão, o problema é recorrer ao remédio errado. O Senhor é o caminho, e Ele que nos transforma. As Escrituras são a segurança do salmista para a cura da alma. E quando precisamos de uma cura da alma, devemos buscar o Senhor, pois o caminho do Senhor é perfeito. A palavra do Senhor é perfeita, ela restaura a alma. Restaura a alma. Então o salmista coloca a sua dedicação e atenção em falar do seu problema da alma ao Senhor e procurar acertar o caminho pelas Escrituras. Essa é a posição que ele mostra aqui nesse texto, porque só a palavra de Deus que nos conduz no acerto. Veja que Paulo escrevendo a Timóteo diz isso num texto famoso, conhecido por nós, 2 Timóteo 3, 16 e 17, que diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então veja que a Escritura tem o caminho certo, ela que vai nos corrigir. O salmista sabe que a angústia dele não é só por causa das coisas que ocorrem com ele, não é? Mas também com as coisas que ocorrem dentro dele, com ele mesmo. E a palavra do Senhor então é que faz essa repreensão, essa correção, e ela vai nos conduzir para um caminho de perfeição. Quarta-feira, o presbítero Elias orou, fez oração, falou: Pai, nos aproxime da perfeição. Nesse sentido que ele colocou, não é? De que queremos seguir o caminho, a tua palavra, e ser repreendidos, instruídos e transformados por ela, educados por ela, para caminhar em santidade, para chegar diante do Senhor em santidade. Parece distante, não é? Mas assim também são com os nossos sonhos. Às vezes a pessoa quer: eu quero ser jogador de futebol, quero ser o artilheiro da Copa do Mundo, né? Pô, tá distante. Uma pessoa vai sair de 4 em 4 anos no mundo, vai fazer isso, né? Parece distante. Uma vez eu estava na escola, há muito tempo, antes de entrar na universidade, fazendo cursinho, e aí um professor falando que ele já tinha dado aula para várias pessoas, e falou assim: não, porque eu dei aula para fulano, que tinha sido um presidente do país, todo mundo riu, né? Não sei se foi o Collor que ele falou. Foi presidente do país. Aí todo mundo, aí ele, então quer dizer que aqui não tem ninguém que pode ser presidente do país, né? Então é interessante que o sonho, ao mesmo tempo que está longe, a gente quer que esteja perto, né? Então, da mesma forma que nós vemos a perfeição está longe, mas a gente quer que esteja perto. A gente quer trilhar esse caminho, buscar esse caminho, né? Buscar esse caminho. Então hoje nossa vida também se diferencia do caminho, dependendo do caminho que nós seguimos. Dependendo do caminho que nós seguimos. Às vezes vem algum jovem para a gente e fala: não quero vir à igreja mais não. Aí você já vai percebendo, ó o caminho que está escolhendo, né? Não, mas por que você não quer? Não, porque eu quero aproveitar minha vida. Você já está percebendo que caminho está escolhendo. Mas como assim aproveitar a vida? O que significa aproveitar a vida? Aproveitar a vida racionalmente não é fazer o melhor que tem para a vida? Não seria assim? Então como é que a pessoa vai aproveitar a vida longe do Senhor se o melhor é o Senhor? Então já vai vendo o caminho. Então veja que escolhas que nós temos diante de nós, né? Podemos seguir um caminho de
de estar sempre com a mente limpa, com o nosso organismo bem, ou podemos encher o nosso organismo de drogas. Qual o caminho? Podemos escolher um caminho de sempre tratar de forma correta, falar a verdade, ou então entrar igual alguns gostam sempre de falar mentira, falando porque é mentira a narrativa que nós temos que criar, né? Podemos viver uma vida buscando santidade, ou uma vida afundada no pecado. Qual o caminho? Qual é o caminho que nós estamos a cada momento decidindo em nossa vida? A palavra de Deus nos mostra o caminho certo. Spurgeon diz que o nosso livramento do caminho da mentira se encontra em Deus. Em Deus. Por que ele fala sobre mentira aqui? Porque o salmista está falando, me livra do caminho da falsidade, me afasta desse caminho, Senhor. Jesus disse assim em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Que outro caminho nós vamos escolher? Que outro caminho nós vamos trilhar a não ser Jesus? Apenas nele nós temos vida. Como nós queremos saúde para a nossa alma se o nosso caminho está longe de Cristo? Não é possível. Como nós queremos ter vida plena se nós estamos longe da fonte da vida? Jesus é que nos dá vida abundante. Atos 2:28 diz assim, tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Ah, meus irmãos, é no Senhor que nós temos alegria. Seguimos a verdade, né? Jesus esteve nesse mundo, também passou por sofrimentos. Também a alma dele ficou angustiada, não lembra no Getsêmani? Jesus estava diante de uma situação difícil. Contudo, Jesus fez o quê? Buscou o Senhor. Jesus confiou, buscou o Pai e buscou seguir a vontade do Pai, mesmo na dificuldade. Qual é a vontade do meu Pai? Essa vontade é que eu farei. A alma apenas encontra paz no Senhor Jesus. Terceiro lugar, meus irmãos, verdade que nós vemos aqui, é que o salmista, né, confirma a sua decisão. Ele confirma a sua decisão no caminho da vida. Ou o crente confirma a sua decisão no caminho da vida. Não é? Vamos ler o versículo 29 e 30. Vamos ler juntos. Diz assim, afasta de mim o caminho da falsidade e favorece-me com a tua lei. Escolhi o caminho da fidelidade e decidi-me pelos teus juízos. Agora leia o 32 comigo. Diz assim, percorrerei o caminho dos teus mandamentos quando me alegrares o coração. Percebe que então aí existem alguns verbos importantes, verbos decisivos. Ele coloca algumas coisas, ele fala assim, olha, afasta de mim esse caminho, Deus. E ele coloca assim, eu escolhi o caminho da fidelidade. Ele coloca assim, decidi-me pelos teus juízos. São verbos fortes, né? Ele coloca também, percorrerei o caminho dos teus mandamentos. Então, ele coloca essa postura dele agora, depois de ser, vamos dizer assim, transformado por Deus, depois de ser alcançado por Deus, ele põe a decisão firme em seguir ao Senhor. Ele demonstra essa ação. Ele quer se afastar do caminho mau. Ele quer seguir o caminho eterno. Ele quer deixar as iniquidades. Ele quer seguir o caminho de verdade e de fidelidade. Ele quer a justiça de Deus. Ele quer buscar o Senhor, né? Decidir pelo juízo de Deus é escolher com firmeza em que colocar o seu esforço, não é? O meu esforço está no juízo de Deus. O que é a verdade, o que é sólido da palavra de Deus, lá está a solidez. Eu decidi seguir essa solidez
pois não há outra cura da alma, outra forma de curar a alma se não for nesse caminho. Então ele toma essas decisões claras. Ele afirma com veemência que percorrerá o caminho dos mandamentos, não é? Percorrerei esses caminhos dos mandamentos do Senhor. Em outras palavras, ele vai seguir a vontade de Deus. Ele toma essa decisão: vou seguir a vontade de Deus, não é? E ele termina dizendo isso aí: olha, isso vai acontecer quando o Senhor alegrar o meu coração. Ou seja, vai acontecer com certeza, porque é Deus que traz a alegria para o coração. A alegria do Senhor é a nossa força. Então ele vai nesse caminho. E agora, se no começo estava falando, se no começo da sessão falava de uma alma atribulada, agora ele já está falando da alegria. Então é uma mudança de sentimento, uma mudança de entendimento, não é? Clara. Minha alma está pegada ao pó. Agora ele fala: quando o Senhor alegrar meu coração. Que bênção! É a transformação do Senhor chegando ao coração. A alegria vem do Senhor, Ele que alegra o seu povo. Glória a Deus por isso. Assim o salmista pensa, assim o salmista fez, e assim o crente faz. O crente tem diante de si a verdade. Aquele que é sensato, que analisa coerentemente, que pensa com a razão, vai escolher o caminho de Deus, não é? Vai seguir a lei de Deus. É por isso, meus irmãos, que o mundo quer destruir de todas as formas a palavra do Senhor. Para quê? Para que as pessoas não vejam a verdade. Não pode dizer verdade. Que verdade? Que Jesus Cristo salva. Não. Salva de quê? Salva de tudo. De tudo. Não podemos falar isso aí não. Senão ninguém vai depender da gente mais. Depende só de Deus. Depende só de Deus. Percebe como são verdades assim que as pessoas, os poderosos, não querem falar? Como assim? Ele é o rei. Principalmente na época dos imperadores, né? Tem um rei. Tem um rei? Não, eu sou o rei. Não, ele é o rei, Jesus Cristo é o rei. Não. Então, os poderosos não querem falar a verdade, mesmo hoje. Não, as pessoas têm que depender do Estado. Não, depende de Deus. Mas eles não querem contar essa verdade. O mundo não quer. Então ele faz de tudo para destruir a palavra de Deus, para proibir a palavra de Deus, para esconder a palavra de Deus. Está ficando cada vez mais difícil. Na época lá antes de Lutero, antes da reforma, antes da imprensa, né? Talvez fosse até mais fácil, né? Tinha os rolos lá, não tinha livro como a gente tem hoje, né? E aqueles rolos, poucos tinham acesso, poucos sabiam ler, então era mais fácil esconder. Contudo veio a reforma, com a reforma também veio a imprensa, e a Bíblia começou a ser distribuída no mundo inteiro. O primeiro livro usado na imprensa foi a Bíblia. E começou... Gutenberg. E começou a sair para o mundo a palavra de Deus. E aí os reformadores começaram a traduzir para outras línguas. Olha só a força disso. Antes era tudo escondido. Então o mundo tentava esconder o desenvolvimento, de uma certa forma, bênção de Deus, levou a distribuição da Bíblia para o mundo inteiro, e as missões se espalharam, e as traduções foram feitas, e as pessoas começaram a enxergar a verdade, e falar: peraí, mas isso que estão contando para a gente não está muito certo não, né? De repente alguém na igreja criou um dogma falso, né, pastor Marcelo? Um dogma antibíblico, vamos dizer assim. E aí a pessoa lê a Bíblia e fala: não, mas isso aí não está certo não, a Bíblia está dizendo diferente. Então, meus irmãos, não querem de forma alguma que a Bíblia seja espalhada, a verdade seja espalhada, porque ela realmente transforma e cura a alma, né? Só que hoje está mais difícil.
Além da imprensa, hoje nós temos a internet, né? Qual a facilidade que a Bíblia está disponível a todos. É uma ferramenta poderosíssima. Poderosíssima. Então, se não consegue por aí começam, então, a tentar mudar a Bíblia. Ah, não, vamos mudar uma palavra aqui, vamos mudar uma outra aqui, né? É importante a gente ter sempre em mente a palavra de Deus. Vai que uma inteligência artificial, até já falaram disso aí, reescreva a Bíblia. E aí? E começa a influenciar todo mundo que tem acesso à internet a palavras que são diferentes das que a gente tem. E começam a vir traduções diferentes, uma atrás da outra, que aos poucos vai se perdendo a verdade. Então tem um risco assim também. Então o mundo tenta de todas as formas. Tenta, se não consegue por aí, ele tenta seduzir então o coração, os ouvidos daqueles que estão ouvindo a Bíblia, fala, não, mas tem uma palavra melhor para você, né? Para você. Não, você não tem que carregar sua cruz, não. Jesus já levou tudo, e agora você só tem bênçãos nessa terra, né? Começa a colocar algumas heresias, né? Você não pode adoecer mais nessa terra, porque Jesus já levou todas as enfermidades. Então, se fosse assim, não teria funeral de crente, né, pastor? Porque não pode adoecer. Meus irmãos, o mundo vai fazer de tudo para nos enganar, para que a nossa alma fique realmente apegada ao pó e ao pó. Contudo, a palavra de Deus é que nos eleva ao Senhor, é que transforma a nossa vida. Transforma a nossa vida. Apenas ela pode restaurar, pode dar alegria a cada um de nós. Spurgeon diz assim: os homens não caem no caminho certo por acaso, eles devem escolhê-lo e continuar a escolhê-lo. Veja, é importante entendermos esses verbos aqui, porque quando a gente vê Jesus dizendo lá em João 15,16, não fosse vós que me escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedis ao Pai em meu nome, eu vou-lo conceda. Então Jesus diz isso, e aí vem o salmista e fala, eu decidi pelo Senhor, eu percorrerei o caminho, eu escolherei. De fato, ele faz isso depois que já é transformado, depois que o Senhor já curou a alma dele. Então nós crentes temos uma responsabilidade grande, porque nós conhecemos a verdade. Então agora que nós conhecemos a verdade, nós vamos fazer a verdade? Vamos seguir a verdade ou vamos seguir a mentira? Aquele que não conhece, que não está, ainda não foi transformado, que não foi restaurado na sua alma, que não nasceu de novo, esse está cego. Esse está cego. Agora, aquele que nasceu de novo, você que é crente, foi transformado, você conhece a verdade, então a sua responsabilidade é grande. Se você escolher pelo caminho mau, a situação vai ficar feia para você. Veja que Moisés, o Senhor pega Moisés e fala, Moisés, está aí as bênçãos e as maldições. Se o povo obedecer, vai ter esse tanto de bênção aqui. Se o povo desobedecer, vai ter tanto de maldição. A lista de maldição é maior do que a de bênçãos. Agora que o povo foi liberto do Egito, o povo conhece a Deus, há uma responsabilidade grande nas decisões. Por isso fico muito triste, né? Quando alguém dentro da igreja fala, não, eu vou sair da igreja, ou vou aproveitar o mundo, porque essa decisão pesa muito, porque ele já ouviu a verdade, ele conhece a verdade. O Senhor nos escolheu então para andarmos no caminho da palavra. Somos nascidos de novo, entendemos o caminho da palavra e somos chamados para darmos frutos obedecendo ao Senhor nosso Deus. Concluindo então, meus caros irmãos, apenas o Senhor, a sua santa palavra, pode curar a nossa alma, pode nos guiar no caminho certo, no caminho correto. E Jesus Cristo se entregou-lhe na cruz para nos dar vida plena, cura plena. Isso não quer dizer que nós não tenhamos alguns momentos de dificuldade na alma. Sim, assim como temos no corpo, nós temos doenças físicas, também podemos padecer mentalmente em algum momento. Contudo, a vitória final é certa,
Jesus está nos guiando para uma vitória final, cabal e poderosa. E diante do Senhor Jesus Cristo, lá no céu, não vai ter mais depressão, não vai ter mais doença da alma, não vai ter mais choro, pranto, não vai ter. Só vai ter a glória de Deus, que nós serviremos eternamente, que nós já começamos a servir agora. Vale a pena seguir o caminho do Senhor, vale a pena. Então, como viveremos? Aplicações, algumas aplicações. Primeiro, nós viveremos, meus irmãos, nos deliciando com as Sagradas Escrituras. Quando a gente lê a Bíblia trata com a gente. Quando a gente percebe algumas coisas na nossa vida e lê a palavra de Deus, o Senhor trabalha em nosso coração. O Senhor nos dá promessas verdadeiras, promessas que não são falsas, que não são só promessas que vão passar, não. O que o Senhor promete é verdadeiro, isso nos traz esperança, e a esperança permanece em nosso coração, e ela permanecerá até o dia que o Senhor vai transformar em realidade. Em realidade. Deliciamos então com a palavra de Deus. Antes de buscar qualquer remédio, busca o Senhor. Busque ao Senhor. Encha a tua vida com a verdade. Apenas o Senhor pode trazer vida e vida em abundância. Viveremos então relacionando com Cristo, nos relacionando com Cristo, nos enchendo dessa palavra e nos deliciando dela. Como viveremos? Em segundo lugar, para orarmos, viveremos, meus irmãos, correndo para o caminho da vida. Vamos correr para o caminho da vida. Jesus Cristo é o caminho, é a verdade e a vida. Tome a sua decisão firme de andar com Cristo em qualquer situação, em qualquer dificuldade. Essa é a decisão mais importante da sua vida. Seguir a Jesus, andar com Jesus. Lógico que alguns querem decidir se vão casar, se não vão casar. São decisões que vão acontecer na vida, né, que podem nos levar para um lado ou para o outro. Contudo, a decisão de estar com Cristo é aquela que vai nos levar para o céu ou para o inferno. Siga o Senhor Jesus Cristo. Só Ele pode te dar vida e vida em abundância. Os caminhos que se colocam à sua frente, veja todos eles. Tome a decisão por Jesus. Tome a decisão por Jesus. Versículo 32 diz assim: corro, em outra versão, corro pelo caminho que os teus mandamentos apontam, pois me deste maior entendimento. Essa é a versão NVI. É para esse caminho que eu sigo, esse caminho que me dá o entendimento correto, maior entendimento, mais do que todos os outros, porque é o entendimento da verdade de Deus. Então corra para Jesus, vai correndo para Jesus. Portanto, descanse a sua alma no Senhor, decida por viver com o Senhor Jesus, e que o Senhor abençoe sua vida grandemente. Vamos orar?